Amém, gente, aleluia. Boa noite, Volts. Gente, presta atenção que eu tenho só 2 recados para compartilhar com vocês, muito importantes, então não mosca. O primeiro deles é que as inscrições para a nossa copinha Volts, a Volts Cup, vão encerrar amanhã. Então, gente, ainda dá tempo de você se inscrever e vai ser tão especial. E uma coisa que eu fiquei sabendo agora é que a gente vai ter alguns times da nossa rede de igrejas da cidade. Então, olha que privilégio. A gente que está aqui na colina vai receber o pessoal das ICs para participar da nossa Copa. A gente não pode ficar de fora, certo? Então, você já recebeu aí no grupo do seu GDC os números para fazer as inscrições. Dá tempo ainda, hoje, amanhã. Manda mensagem para sua galera. A gente tem alguns times para formar ainda. Vai ser muito especial. É só até amanhã. Depois de amanhã, a gente não consegue mais ter inscrições. A gente precisa formar os times, tudo bonitinho. Então, eu conto muito com vocês. E vai ser no dia 30 de agosto, sábado. Então, a gente se vê lá, fechado? E o segundo recado, primeiro é a nossa copinha no dia 30 de agosto. O segundo recado é que no dia 20 de setembro, a gente vai ter o nosso Family Night. Gente, como vai funcionar? Se você não veio no ano passado, o Family Night é a noite em que o Volts abre a casa para as nossas famílias. Então, pai, mãe, responsável, avô, tio, primo, todo mundo da sua família vai ser convidado para partilhar desse ambiente que a gente tem construído aqui. Não é bom demais estar aqui, gente? Não é maravilhoso? Então, nesse dia, você vai convidar a sua família para vir junto com você. Vai ser uma celebração super especial e a gente está muito empolgado. Então, a gente já está avisando um mês antes para vocês anotarem na agenda, mandarem a arte. A gente vai postar, reposta a arte, manda para sua família. Vai ser muito especial e eu quero muito, muito, muito receber você e a sua família aqui. Fechado? Esses são os nossos recadinhos e agora eu vou pedir para vocês receberem o senhor, meu marido, para a pregação da noite. É isso aí. Bora. Vamos para cima. Glória a Deus. É isso aí. Vai calmando seu coração. Tá todo mundo sentado já. Opa, aí sim, bora, o bagulho é louco, isso aí, deixa eu destravar aqui, glória a Deus, é isso aí, todo mundo bem aí? Que culto louco, hein? Coisa boa, é bom demais, conferência, quem aqui é de alguma IC que está aqui visitando a gente? Aí sim, legal, a galera tá ali, show de bola. Sejam bem-vindos, viu? Amamos vocês. Isso aí. Feche seus olhos, calma seu coração aí. Vamos orar. Calma. Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai, peço que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, nós estamos aqui única e exclusivamente para te ouvir. Senhor, nós queremos te ouvir. Usa-me, Pai, usa-me. Em nome de Jesus, flua através de mim, Pai. Através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, a mensagem de hoje se chama Mínimo Esforço. Como permanecer firme em uma geração que desiste fácil? Como permanecer firme em uma geração que desiste com facilidade?
Em Atos 2, 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Você já reparou que é muito fácil desistir? O caminho mais fácil é desistir. Vocês não trabalham ainda, mas o caminho mais fácil é pedir demissão. É sair. Eu não sei vocês, mas eu desisti muito na minha vida. Muito, 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 muito. Presta atenção aqui, ó, gente. Presta atenção, todo mundo. Eu não sei vocês, mas eu desisti muito na minha vida. Eu já desisti de faculdade, eu já desisti de ministério. É tão fácil a gente começar alguma coisa e desistir. Tão fácil a gente começar uma dieta e parar ela no meio. Não é verdade? É tão fácil a gente começar a estudar e aí cair na tentação de pegar o celular e largar a mão de ficar estudando. É tão fácil. Existem coisas que são tão fáceis da gente abrir mão e a gente muitas vezes decide por desistir, que é o caminho mais rápido e mais fácil de se tomar. A gente abandona o carrinho de compras com um clique, muda de ideia no meio do caminho, larga um curso, um projeto, às vezes até uma igreja. Às vezes você deixa de ir num GDC porque é longe, deixa de participar de um ministério porque tem preguiça. O Senhor tem te chamado, tem te dado oportunidades de servir aqui na igreja, de participar, e muitas vezes você não quer, por preguiça, você não quer porque você tem que se mexer, sair de onde você está, e é tão complicado isso, gente, é tão complicado. A nossa geração, ela está desistindo das coisas tão fáceis, por conta que a gente tem tudo muito rápido nas nossas mãos. Tudo que a gente tem ali está rápido nas nossas mãos, e quando a gente precisa fazer alguma coisa, como por exemplo, prestar atenção no culto, a gente não consegue. A gente fica no celular. Vocês sabiam que Jesus está aqui? Não poderia ter ninguém mais importante do que Ele aqui. Ele está aqui, e Ele quer falar com você. Só que a gente não consegue largar o celular. A gente não consegue ficar 5 minutos sem resenhar com a pessoa do nosso lado e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Não consegue. É muito louco isso, né? Isso está acontecendo agora. Essa é a nossa geração. A geração de tudo rápido. De tudo tem que ser muito rápido, muito rápido, muito rápido. Senão não dá, eu tenho que abrir o meu celular e olhar o TikTok muito rápido, muito rápido. Porque se não for rápido, cansa. Aí dá preguiça, aí eu desisto. É isso que a gente tem feito, desistindo daquilo que Deus tem para nós e escolhendo o caminho mais fácil. É sempre pelo caminho mais fácil. Aí surge uma pergunta: como fica a igreja no meio de tudo isso? Como que fica a igreja no meio de tudo isso? Temos muitos sonhos e às vezes fica uma pergunta: onde está Deus? Às vezes a gente toma algumas decisões, a gente vai tomando umas decisões na nossa vida, a gente decide nos relacionar, a gente decide conversar com aquela menina, com aquele menino. E onde que fica Deus? Aonde que fica o Deus que te criou? Aquele que sabe o que é melhor para você, onde que Ele fica em toda essa história? Às vezes a gente vê algumas pessoas tomando decisões, aceitando empregos, mudando de escola, e nem consulta, nem ao menos ora, para saber o que Deus pensa. O que Deus pensa sobre isso? O que Deus, Ele pensa? Será que se eu mudar de escola, será que esse curso que eu estou imaginando fazer quando eu me formar, será que isso tem a ver com o que Deus tem para mim? Será que tem? Onde que fica Deus nessa história toda?
Por que numa época em que tantas pessoas desistem com facilidade, a igreja continua firme? A resposta está na palavra. A igreja não pode ser opcional na vida do cristão. Em Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nessa passagem, Pedro ele pregou para 3.000 pessoas, e 3.000 pessoas foram transformadas. Só que essas pessoas, elas foram transformadas de verdade. Elas não vieram aqui, ouviram tudo que Deus tinha para elas, vieram até aqui na frente, adoraram e clamaram e disseram coisas lindas para Deus, que amava, que Ele era tudo para ela, e saiu daqui do mesmo jeito. Não, aquelas pessoas, elas abriram mão de tudo que elas tinham. Elas venderam as coisas dela, elas falaram assim: não, a partir de agora eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. E eles ali, eles estudavam e eles estavam dispostos a aprender e a fazer o que fosse necessário, porque eles entenderam que não existe nada melhor do que estar com Jesus. Não existe nada melhor, absolutamente nada. Nada na sua vida é melhor do que estar com Jesus. Eu te garanto isso. Eu te garanto isso. Aquelas pessoas, elas entenderam e elas, por isso, elas abriram mão de tudo para seguir e para aprender um pouco mais daquilo que Deus tinha para ensinar para elas. Não existe comunhão com Cristo sem comunhão com a igreja. É impossível permanecer na fé caminhando sozinho. Sabe, gente, teve uma época na minha vida, teve uma vez, aliás, e eu era um adolescente como vocês. Tinha 16 anos, eu já falei isso aqui para vocês. Quantos tem 16 anos aqui? Com 16 anos de idade, o meu pai faleceu. E foi através do meu GDC que eu recebi todo o acolhimento dos meus amigos. Todo o acolhimento. Eu me lembro assim, claramente, eu me lembro na sala da minha casa, eu com os meus amigos do meu GDC, e eles foram na minha casa, eles dormiram lá comigo, ficaram comigo lá, no outro dia foram no velório, e a gente ficou junto, e era um sábado, e no outro dia a gente veio para o culto no domingo. Aquilo me ajudou demais. Em um dos piores momentos da minha vida, a igreja estava lá. Porque eu entendi que a melhor coisa que tem é ser família. Só que para nós sermos família, a gente tem que ajudar, né? A gente precisa ajudar. Aí eu pergunto para vocês: você já está num GDC? Aí a pessoa fala: não. Quantos aqui estão em GDC? É isso aí, a maioria. Mas você precisa se esforçar um pouquinho para participar do GDC. Você precisa se esforçar. Se você ainda não tem o GDC, lá na saída, nós vamos ter uma equipe pronta para te ajudar a encontrar um GDC. Então, se você não tem o GDC e você quer participar de um GDC, eu te convido. Na hora que acabar o culto, você sai aqui, vai ter uma galera ali no balcão para poder te atender e te direcionar para o GDC. Aí eu pergunto: você já está servindo em um ministério? Aí a pessoa não está. Como que você quer viver algo sobrenatural com Jesus, se você não está conseguindo viver em família? Sabe, a gente aqui na nossa igreja, a gente se esforça para a gente ser uma família, para pertencer. A gente quer muito ser uma família para pertencer, e a gente se esforça para isso ser uma realidade. E nós temos várias formas disso acontecer, nós temos várias formas de você participar dessa grande família. Várias, e elas estão disponíveis. Talvez você não quer, mas a gente quer te abraçar, a gente quer estar aqui com você, a gente quer caminhar com você. O que eu mais quero na minha vida é ver vocês crescendo e voando, é ver sair daqui médicos, professores, pastores, policiais, eu não sei, jogador de futebol. Tem uns caras meio perneta ali, mas jogador de futebol. É o que eu mais quero. Eu espero, é o que eu olho, quando eu olho para vocês, o que eu imagino são só coisas boas. Mas a gente tem que querer. A gente tem que querer um pouquinho. A gente tem que correr atrás,
querer participar, porque o Senhor, Ele está querendo fazer as coisas na nossa vida, Ele quer demais, Ele quer muito fazer. O maior interessado em te abençoar, o maior interessado a abençoar a sua vida, a sua casa, os seus sonhos, é Ele. Mas só que Ele não vai dar algo na sua mão se você não estiver pronto. Ele não vai dar, mas não vai mesmo. O diabo quer fazer você pensar que só porque não deu certo de primeira, não é para você. Mas gente, por que será que nós queremos ser extremamente bons em algo que nós nunca fizemos? Calma. Às vezes o seu líder te pediu para dar um estudo de GDC, e aí você ficou nervoso, e talvez não tenha sido tão bom. Você acha que isso não é para você? É sim. É sim. Talvez você fez uma prova de matemática, uma prova de português, e você não foi tão bem. Você fala assim, não, isso não é para mim. É sim, gente, calma. Calma. Você imagina, nós temos alguns nenéns aqui, você imagina se esses nenéns levantam ali do carrinho agora da Fernanda e começa a correr aqui e dar mortal? Isso não é normal, porque ela é neném ainda, é uma criança. A criança está aprendendo a andar. O Senhor não espera que você seja o melhor de primeira, não. Ele só não quer que você desista. Porque se você desistir, aí não tem como te ajudar. Você só perde quando você desiste. Enquanto você não parar, não desistir, você não perdeu. Mas o sonho de Deus para você também tem a ver com as pessoas que você anda, com a comunhão que você tem e com a comunidade em que Ele te plantou e com a sua perseverança. Se você quer viver os sonhos de Deus tem para você, alguns conselhos. 1, pratique a palavra. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Sem fundamento na palavra, não tem como desenvolver uma fé sólida. Sabe, gente, se você só ouvir a pregação e não pôr ela em prática, não adianta, as coisas não vão fluir. Eu me lembro uma vez, eu também adolescente, quando eu era adolescente eu gostava de jogar futebol, e eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Eu jogava num time e tudo, mas eu sabia que o Senhor não tinha isso para mim, eu já sabia dentro de mim. E um dia, assim como você aqui, eu ouvi uma palavra. O pregador estava aqui e ele pregou sobre Josué 1:9, onde fala para ser forte, ser corajoso, para não ter medo, que o Senhor Ele estava comigo. E aquela palavra foi como uma flecha no meu coração. E eu entendi de Deus que era para eu largar o futebol e estudar, porque bem naquela época eu estava tendo uma oportunidade de estudar, de fazer um curso técnico. E eu entendi de Deus que era para eu estudar, e eu fui. Foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei, porque estava próximo, os meninos que gostam de futebol, estava próximo da Copa São Paulo, Sub-20, eu ia jogar tal, e surgiu esse curso e eu abri mão de jogar. Hoje, olhando para a minha vida, eu entendo que foi a melhor coisa. Mas você entende que eu tomei essa decisão na sua idade. Hoje eu tenho 30 anos e eu entendo que hoje eu colho os frutos dessa decisão. Você imagina se eu tivesse tentado. Eu tenho muitos amigos meus que tentaram, e está tudo bem tentar. Eles foram, talvez, persistindo os sonhos dele, mas eu preferi ouvir o que Jesus tinha para mim. E eu abri mão. Do que você tem que abrir mão hoje? O que o Senhor está te pedindo para abrir mão hoje? Qual que é a renúncia que o Senhor está te pedindo? Se você quer viver o tempo de Deus para você, alguns conselhos. 2, persevere nos seus relacionamentos. Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros. Assim, cumpram a lei de Cristo. Comunhão não é sobre afinidade,
mas sobre escolher viver a unidade de Cristo. Hoje em dia, somos ensinados a descartar pessoas quando nos frustramos ou quando não há interesse, mas Jesus nos chama para perseverar nos relacionamentos. O amor que suporta, perdoa e insiste no outro é o que revela Cristo ao mundo. Ao invés de afastar, quando existe um conflito, a gente tem que resolver. Às vezes tem um conflito na sua casa e você escolhe se afastar dos seus pais, fechar no seu quarto, sair, demorar para voltar, não responder. Às vezes até com seus amigos aqui existe algum conflito aqui no ministério. Gente, tem que resolver. Resolve. Chega lá nos seus pais e senta e conversa. Ora com eles. Quantos aqui oram com seus pais? Você ora. Você fala assim, pai, deixa eu orar por você. Você vê? Você vê? Como que você quer que sua casa mude? Nós precisamos orar. Você acha que seu pai e sua mãe, vocês sabiam que eles estão sendo pais também pela primeira vez? Eles também estão vivendo nesse mundo pela primeira vez? Quer dizer, é a única, né? Você sabia? Eles também erram. E eles vão continuar errando, porque eles são humanos como você. Você imagina como seria se você chegasse hoje e falasse, pai, mãe, vó, deixa eu orar por você. Você imagina? E você orar pelo trabalho do seu pai, você orar pela saúde dele, se você orar dizendo que você perdoa, que você ama. Você imagina como isso transformaria a sua casa? Você imagina como isso mudaria toda a atmosfera da sua casa? Só existe uma pessoa que não quer que você faça isso, o diabo. Ele vai trazer vergonha, ele não vai te dar coragem, mas o Senhor quer que você faça. E aí eu falo para você, Josué 1:9, seja forte e seja corajoso, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele está com você. Você imagina que loucura você chegar em casa, você pode ter brigado com seus pais, você pode ter sido mal educado, mas você chegar em casa e falar assim, pai, mãe, eu quero orar por você. E você pôr a mão na cabeça deles e orar por eles. Gente, você imagina a transformação que não ia ser na sua casa? Não importa, gente, ninguém recusa oração, ninguém recusa. Ninguém, principalmente vindo de um filho. Se você quer viver o tempo de Deus para você, alguns conselhos. Viva a presença em família. Mateus 18:20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Se você hoje na sua casa se reunir, é uma promessa, o Senhor vai estar lá. Onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Quantos aqui querem que Jesus entre na sua casa? Quantos aqui decidem e falam assim, hoje eu vou orar pelos meus pais? Coragem. Quantos vão orar pelos seus pais? É isso. É isso. Jesus, Ele quer entrar dentro da sua casa, mas para isso, vocês precisam se reunir 2 ou 3 e orar pelos seus pais. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Talvez a resposta que você espera, a cura que você espera em Deus, vai ser liberada sobre a sua vida quando você orar por alguém e também quando você receber a oração de alguém. Quanto tempo faz que você não ora por alguém e que você não recebe a oração de alguém? Nós temos aqui diversas vezes alguns momentos aqui, e é tão importante
a gente receber uma oração de alguém, é tão bom a gente receber uma oração de alguém. A gente vai conseguir isso estando em família, estando juntos. É só assim que a gente vai conseguir receber a oração de alguém. O que nos une não é simplesmente um gosto pessoal, mas Jesus. Eu queria te convidar a baixar sua cabeça.